A paz do Senhor para os irmãos, queremos compartilhar uma palavra de Deus convosco nessa noite, para a nossa meditação, atendendo um pedido de um dos nossos inscritos no nosso canal, para falarmos sobre a vinda de Jesus, Nós vamos começar a falar. E se percebermos que o vídeo vai ficar um pouco extenso, nós vamos dividir em 2 vídeos. Então, já fique atento e provavelmente terá 2 vídeos. Nós vamos dar uma analisada nessa questão. Vamos tomar por base um versículo bíblico, claro, dentro dos outros, no livro de João, no capítulo 14, o versículo é o de número 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejamos também. Virei outra vez. Nós sabemos, pela Escritura, que era aguardado a vinda do Filho de Deus. A semente da mulher, como está escrito no livro de Gênesis. Muitas profecias. A nação de Israel aguardava o nascimento de um menino, o nascimento de alguém que reinaria segundo a descendência de Davi. E essa promessa é garantida nas Escrituras e eles aguardavam. Porém, havia algumas dificuldades que eles esperavam que esse menino nascesse, como tinha promessa de ser rei, já começaria reinando logo e o seu reino não teria fim. Nós vemos essas promessas nas Escrituras, desde o livro, um dos outros textos nós poderemos citar Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E do excremento desse principado e do mais não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Era aguardado a vinda do Senhor, era aguardado e era essa vinda aguardado para reinar. Quando se olha na visão daquele povo, ele não esperava que teria uma segunda vinda, digamos assim, né? Ele já nasceria e já desenvolvia o seu ministério e já tocaria para frente sem interrupção. Esse era o pensamento dos líderes daquela época. A gente entende muito bem isso quando os magos vieram, no capítulo 2 do livro de Mateus, eles vieram procurando onde está, no capítulo 2, versículo 2, perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa também nós encontramos aqui ainda no livro de Lucas, né? O livro de Lucas que é recheado disso, no anúncio do nascimento, capítulo 1, versículo de número 32, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhes dará o trono de Davi, seu pai. Esse anúncio, o anjo Gabriel anunciou para Maria isso, que ele nasceria e que seria grande, que seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe daria o trono de Davi, seu pai. É essa última parte que está para se cumprir, e que eles achou que se cumpriria logo naqueles dias. Eles achou que ele não teria interrompido com a morte. Nós vamos mostrando passo a passo para os irmãos aqui, que tinha essa visão, esse pensamento, tanto esses, aqui também o profeta Zacarias profetizou sobre isso, no capítulo 1, versículo 62, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou-os e remiu o seu povo. Eles aguardavam isso, a salvação, a remissão de Israel, e essa remissão aqui está no sentido de tirar o jugo, porque na época ele estava sob servidão romana. Então ele acreditaria que esse rei, ou que nascesse, ele ia mudar isso. Israel ia ser uma nação livre, sem estar sob o julgamento
de uma outra nação. Ainda no livro de Lucas, nós vemos aqui no capítulo de número 24, quando os dois discípulos no caminho de Emaú, versículo 21, eles estavam conversando e eles falaram isso para o próprio Jesus, e nós esperávamos, versículo 21, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Essa esperança, esse pensamento, esse entendimento se havia entre as pessoas que acreditavam nele, que esperavam a redenção de Israel, que fosse realmente ele que fosse assumir isso, exatamente logo na sua primeira vinda, nessa vinda que é onde se cumpre o nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão, ou seja, bem divididinho aí para ficar fácil de entender. Nós encontramos também no livro de Atos dos Apóstolos uma passagem quando ele estava já ressuscitado, e aí conversando com os discípulos já próximos de ser assunto ao céu, versículo 6, os apóstolos perguntaram: aquele pois que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? A preocupação deles era com o reino, era com o governo de Cristo. Essas promessas de reino, de governo, vem muito nas escrituras da recheada, e eles achavam que ele seria aquele que ia fazer isso logo naqueles dias, sem morrer, mesmo agora depois da ressurreição, ainda estava na mente desse pessoal essa questão. Então, quando olhava aquele povo hoje, se fosse naquele tempo onde Jesus nasceu, eles não esperavam dessa segunda vinda do Senhor, né? Eles não esperavam isso, aguardavam que seria aquilo, mas a Escritura já demonstrava isso. Porém, ficava difícil para eles entender aquela questão de Isaías 53, que foi moído, mas só depois que tudo isso aconteceu que ficou mais fácil, depois da morte, aí abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Então, prezados amigos e irmãos em Cristo, essa questão, a primeira vinda do Senhor, que é composta aí do seu nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão. Então, mas ele promete, agora já partindo para a questão futura escatológica, mas ele promete, virei outra vez, está na leitura que nós fizemos, virei outra vez. Ele prometeu para os crentes, ele prometeu para os discípulos, ele prometeu para os apóstolos. Esse capítulo 14 falando exatamente para os crentes. Não era uma pregação para a multidão, não era um sermão para muitas pessoas que não era crente, era um sermão voltado para os crentes que estavam seguindo ele naquele momento. Então, baseado nesse e em muitos outros textos, nós dizemos claramente acerca dessa segunda vinda de Cristo, que os pré-tribulacionistas, que costumam estudar sistematicamente, separadamente, colocando as coisas exatamente com sua ordem, deixando a Bíblia falar, deixando a Bíblia ser ela, a palavra de Deus mesmo, como ela é, aí a gente entende que a vinda do Senhor, a promessa dele para buscar a sua igreja, é algo diferenciado da vinda do Senhor para julgar as nações, para livrar Israel. Concluindo essa primeira parte, está recheado o Novo Testamento concernente à vinda do Senhor. Nos 27 livros do Novo Testamento, nós encontramos 23 falando acerca dessa segunda vinda. Muitos textos bíblicos relatam sobre isso. Ora falando de algo na primeira, no sentido de levar os crentes, e ora falando no sentido de vir com os crentes, ora falando no sentido de um arrebatamento, uma ressurreição e de uma transformação dos corpos dos vivos, e ora dizendo de uma vinda gloriosa, quando todo olho verá, aonde vem para julgar, e aí logo em seguida vem lamento, vem pranto, enfim. No livro no livro de Tessalonicenses, nas duas cartas,
nós encontramos 5 citações a respeito da vinda. É um livro que Paulo escreve e ele traz muitas revelações teológicas e escatológicas no sentido dessa questão da vinda do Senhor. Muito importante de ser mencionado e de ser estudado. Porém, hoje, olhando já com essa visão pré-tribulacionista, sabemos que o Senhor virá e que essa segunda vinda é dividida em 2 etapas. E aí alguém às vezes critica a gente, mas só para se ter uma ideia, todos nós sabemos que o corpo humano são divididos em 3 partes, no sentido de nós como crentes, corpo, alma e espírito. Mesmo assim, digamos, você tem uma energia na sua casa, 2, positivo e negativo. Gente, essa vinda do Senhor, ela é dividida em 2 fases, em 2 etapas. Precisa estudar a Escritura, analisando cuidadosamente para se perceber e ver isso. E pelas evidências passadas se entende claramente isso pela Escritura. O Senhor virá a buscar o seu povo, os seus escolhidos, os seus servos, os seus santos, aqueles que estão servindo e esperando Ele. Essa questão da segunda vinda, dividida em 2 etapas, é algo que para alguns teólogos, principalmente os teólogos dessa questão chamada teologia reformada ou deformada, geralmente tenta embutir em um único evento e joga ele para a questão do final dos 7 anos da tribulação. Só que aí eles não têm como dar respaldo aos acontecimentos propriamente ditos da questão do arrebatamento. E aí inclui a questão da ressurreição, a questão da transformação dos corpos vivos, e aí também tem que, no final da grande tribulação, teria que sobrar pessoas com corpos normal para entrar no milênio, para ter a questão do nascimento de pessoas, porque no milênio vai ter crianças nascendo, e é nessa época que as pessoas vão voltar à longevidade de vida. E só uma visão pré-tribulacionista há espaço para tudo isso, que a igreja vai, os que tiverem vivos durante o final da grande tribulação, que não chegar a morrer, entram no milênio com os corpos normal, temente a Deus, e eles vão dar continuidade à raça humana nessa dispensação do milênio, que é um tempo que Deus dá para o homem, testando com isso a sua obediência. Todo pré-tribulacionista é dispensacionalista. Isso é só uma maneira de estudar sistematicamente. Só dar um exemplo para vocês. Existe clínico geral, que estuda todo o corpo do homem, mas existe pessoas especializadas na área da ortopedia, existe os dentistas, existe os protéticos, existe aqueles hoje que estudam a questão do nariz, urologista, enfim, existe aquele que estuda a questão do intestino, e diversas formas assim, especialistas em diversas áreas, o mesmo corpo. O sistema pré-tribulacionista, ele faz essa questão de estudar sistematicamente, que é a maneira mais prática de se compreender cada momento, cada área, cada evento, a questão dos patriarcas, a questão do governo humano, a questão da lei, a questão da graça, a questão do milênio, a questão da Nova Jerusalém. Fica claro quando se estuda separadamente, e aí tem uma compreensão melhor disso. Nós vamos encerrar esse primeiro vídeo e voltaremos aqui para nós falarmos dessa divisão. Como se divide essa segunda vinda, que é dividido em 2 etapas. Portanto, o vídeo 2 vai estar te respondendo claramente e mostrando todas as diferenças. Ouça o próximo vídeo para você concluir esse assunto.